Olá, tudo bem? Muito boa noite para você. Boa noite, Goiás. Nós estamos chegando a mais um programa. E lembrando a você que durante esse período de realização do Campeonato Goiano de Futebol, nós, TV Brasil Central e TV Assembleia Legislativa, que são parceiras, nós estamos transmitindo este programa às 10h30 da noite, 22h30, para dar tempo de haver o jogo, o pós-jogo, aquela coisa toda. Mesmo que não seja em dia de jogo, a gente manteve esse horário padronizado para que você não fique procurando a cada dia um horário diferente, tá bom? Isso então durante o período de transmissão dos jogos do Campeonato Goiano de Futebol. Muito bem, no programa de hoje a gente recebe um deputado estadual. Um deputado estadual que tem projetos bastante interessantes, polêmicos, como por exemplo, ele propôs que você possa entrar em partidas, jogos, estádios de futebol, você pode levar a bebida que você quiser. Pode ir num teatro, a mesma coisa, no cinema, a mesma coisa. Causou muita polêmica. Ele tem outros projetos também, como, por exemplo, o primeiro emprego, né, que geralmente é o mais difícil, né, as pessoas chegarem ao mercado de trabalho. Ele criou, através de um projeto dele, condições para que isso se dê de uma forma muito mais segura, muito mais tranquila e muito mais profissional, acima de tudo. E ele vai falar também sobre um assunto pessoal dele, um assunto que o levou a médicos até São Paulo, porque ele teve problema de saúde após a implantação daquele chip hormonal que muita gente conhece como o chip da beleza. Ele vai falar sobre as complicações que aconteceram no corpo dele, em especial nos olhos, e que naturalmente, problemas que estão naturalmente deixando ele bastante preocupado. Claro, você não quer, ninguém quer e ninguém merece, né, perder a visão. Quem vai contar essa história toda para a gente está aqui, deputado estadual Charles Bento, ele que é do MDB. Tudo bem, deputado? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos aí que acompanham a Brasil Central, a TV Assembleia Legislativa, parceria que deu certo, uma parceria de sucesso e eu tenho certeza que é uma parceria duradoura. Tomara, tomara, né? Presidente Bruno Peixoto e o presidente da Agência Brasil Central, que é o Reginaldo Júnior, estão cada vez mais afinados, né? A gente está cada vez mais afinado no sentido de levar até você, telespectador, a melhor qualidade em todos os sentidos do nosso trabalho. Lembrando também que nesse período a gente não tem como receber a sua mensagem por telefone, por WhatsApp, porque o programa está sendo gravado, tá bem? Então, eu espero que ainda assim você assista e saiba aproveitar bem as informações que o deputado vai passar para nós e você fique mais atento ainda a essa história do chip hormonal. A gente vai, inclusive, deputado, se o senhor concorda, a gente vai abrir o programa falando sobre isso já para alertar as pessoas sobre o risco que pode existir no uso desse chip hormonal. E ele vai explicar detalhadamente para a gente daqui a pouco. Boa noite, Goiás, já está no ar. Muito bem, já estamos voltando. O programa de hoje, então, recebendo o deputado estadual Charles Bento, ele que é do MDB. Está aqui conosco, deputado Charles Bento, para falar de vários assuntos. Vamos falar primeiro, deputado. Eu acho que a gente poderia colocar uma reportagem que nós temos aqui feita pela Edrisa, que dá um panorama do que vem a ser essa convivência com o tal do chip hormonal, que para muita gente é considerado chip da beleza. A gente ensaia essa primeira apresentação do assunto e, em seguida, aqui no estúdio, o senhor dá a sua explicação com mais detalhes, até porque o senhor aparece nessa reportagem também. Vamos conferir. Os chips hormonais, conhecidos popularmente como chips da beleza, têm sido motivo de preocupação entre os profissionais de diversas áreas. Os implantes estão sendo cada vez mais prescritos para tratar problemas como obesidade, menopausa e baixa libido. Porém, em muitos casos, podem trazer perigos gravíssimos à saúde. E foi o que aconteceu com o deputado estadual Charles Bento. Em entrevista à TV Assembleia, ele conta que começou a utilizar os dispositivos para controle hormonal e em apenas um mês percebeu dificuldades para enxergar. Não foi aprovado pela Anvisa, não foi à toa, né?
porque ela já não foi aprovada porque realmente tem reações adversas. Quando utilizado talvez em pequena quantidade, pequena dosagem, talvez não seja tão prejudicial, mas em grande quantidade eu acredito que foi o que aconteceu comigo e que eu fiquei cometido aí, perdi aí 90% da visão do olho esquerdo e do olho direito eu estou enxergando em uns 40%, 50%. A oftalmologista que acompanha o caso do deputado explica que uma inflamação provocada pelo excesso de hormônios foi o que causou a perda parcial da visão de Charles Bento. Quando inflama essa camada, que é a coroide, essa camada inflama, ela fica como se fosse chorando atrás da retina. Então a retina descola, mas um descolamento, vamos dizer assim, clínico, um descolamento seroso, né? Então foi isso que aconteceu com ele. A coroide inflamou, descolou toda essa retina, inflamou a íris também, inflamou a parte da frente do olho e de trás do olho. Com isso, quando ele chegou para mim, já estava perdendo a visão por esse motivo. A especialista fala sobre o tratamento que o parlamentar está fazendo e alerta quanto ao uso dos dispositivos. Quando a pessoa tem um déficit de um hormônio pontualmente e tem que fazer aquela reposição pontual, ela pode até fazer, né, com um médico especialista, no caso o endocrinologista, e esse médico vai estar capacitado a fazer essa reposição pontual. Agora, esses chips da beleza que você melhora tudo, melhora a sua energia, sua vontade de malhar, seus músculos, né, vão melhorar também, né? Então, assim, sua força vital vai melhorar, só que é um custo muito alto para a saúde, vai inflamar seu corpo todo. O tratamento continua e o deputado segue confiante nos resultados. Eu acredito que é um pouco demorado, mas se Deus quiser eu vou voltar a enxergar. Talvez não seja igual antes, mas se der para mim continuar pelo menos a dirigir e olhar no meu celular, que a minha maior preocupação é justamente essa, ver a mensagem dos meus eleitores e responder. Muito bem. Deputado, a situação chega a esse ponto mesmo, de uma hora para outra o senhor perdeu quase toda a visão? Foi muito rápido, Paulo. Eu apliquei, na verdade a gente fala chip da beleza, mas na verdade, gente, eu apliquei, foi uma sugestão do médico, aplicar um chip para repor a minha testosterona que estava muito baixa e outras vitaminas que o meu corpo também estava em déficit. Que médico era? Eu prefiro não citar o nome do médico. Digo, o médico era nutrólogo. Sim. E aí ele sugeriu, né, a aplicação de alguns chips. Eu desconhecia totalmente a eficácia desse chip ou não. Na hora ele falou, ó, você tem dois métodos, uma agulha que é de 30 em 30 dias, né? Ou põe um chip que dura 6 meses. Eu optei pelo chip de 6 meses, porque a nossa vida de parlamentar não é fácil, é muito corrida. E aí eu optei pelo chip, colocou 5 chips de um lado, 5 chips de outro. Isso no mês de junho. E coloca onde? No corpo? Nas nádegas, né? Assim, na parte superior das nádegas, dá um cortezinho, colocou 5 de um lado, 5 do outro, no próprio consultório. O chip é aquilo que a gente viu no início da reportagem, porque eu vou pedir para o pessoal colocar. Eu, na verdade, no dia lá não cheguei nem a ver, porque eu deitei na maca, né? Lá no negócio que ele pediu lá para deitar, deitei ele, mas a enfermeira, e fez a aplicação. E isso foi em junho. Quando deu em julho... Junho do ano passado. Do ano passado, em junho. Aí quando deu julho, eu já comecei a sentir um problema no meu olho esquerdo, e achei estranho. Fui no médico, fui no Pan-Americano, no Hospital Pan-Americano, o médico na hora ele pensou... A gente está vendo ali o chip. Na hora falou que era um descolamento de retina, descolamento de retina. Fui no outro, um falou que era uma doença, fui no outro, falou que era outra doença. Enfim, era uma coisa desconhecida para os profissionais. E comecei a fazer o tratamento, fui em São Paulo, na Universidade Federal de Medicina em São Paulo. Mais de 20 médicos me avaliaram, inclusive com a máquina que estava sendo testada aqui no nosso país, que não existe. Né? Ela estava em experimento ainda. Experimento aqui no nosso país. Eles aproveitaram o senhor, digamos, até meio Isso, a médica como cobaia. Cobaia. A médica me ligou, falou se eu podia ir lá. Fui, tinha mais de 20 profissionais. Cada profissional daquele levou 2 pacientes e a minha médica me chamou. Tanto Paulo, que o meu caso foi um caso até muito estranho, que
nesse momento que estava atendendo os outros pacientes dos outros médicos, eles ficavam lá 5, 10 minutinhos, comigo eles ficavam quase 2 horas, 1h30, os 20 médicos lá olhando. E quando eu falei sobre a questão do chip também, porque eu já tinha falado com os outros médicos aqui em Goiânia, eles foram unânimes e falaram, ó, a reação, o que desencadeou o seu problema foi a questão do chip. Isso significa que o senhor tinha já, digamos, uma predisposição para adquirir essa doença? Isso, porque o próprio Dr. Marcos Ávila falou que lá atrás, muito tempo atrás, tinha deixado até uma cicatriz lá na minha retina, que eu tinha tido uma serose central. Essa serose central... Serose. O que eu fui buscar saber, o que mais desencadeia ela é justamente a questão hormonal. E foi onde que atacou ela e assim que acelerou. E aí eu perdi quase toda a visão do olho esquerdo. Eu perdi não, que se Deus quiser eu quero recuperar. E a do olho direito. A do olho direito estava 100%. E eu tive que tomar uma medicação, que é aquele corticoide, foi piorando mais. Porque, um exemplo, uns falam que era a serose central, outros falavam que era o vulgo de diarada. E a gente não sabia o que era e eu fazendo um tratamento. Mas agora eu já estou melhor, graças a Deus estou bem melhor. Mas ainda continuo tendo um déficit muito grande do olho esquerdo, uns 50%, 60% do olho direito que eu estou enxergando. E o que eu recomendo, viu, Paulo? Esses tratamentos, esses milagres de um dia para a noite. Eu fui lá fazer um tratamento de emagrecimento, de beleza nada, porque não tem chip desse mundo que vai dar jeito nessa figura minha. Que isso? Não, é porque os outros falam, chip da beleza, muitas vezes a pessoa fala que é questão de vaidade. Não é, a questão que eu fui lá naquele momento foi por questão, assim, de saúde mesmo, né? Triglicérides alto, colesterol alto, e eu precisava emagrecer, e eu fui num profissional para essa finalidade. E, infelizmente, você tenta melhorar uma coisa, acabou prejudicando outra. Pois é, nessas andanças, qual foi a última etapa, a mais recente dessas andanças do senhor? Esse último médico ou última equipe médica que atendeu o senhor deu esperanças de que o senhor pode voltar a enxergar normalmente? Eu conversei com a doutora Luciana, aquela inclusive que deu entrevista, que é ela que está fazendo o meu tratamento. Ela falou assim, ó, agora nós vamos tirar algumas medicações, né? E com essa medicação que nós vamos retirar, nós acreditamos que ainda vai dar mais uma melhorada, no seu olho direito principalmente. Conversei com outra médica também, eu estou indo em São Paulo novamente dia 18 agora, que eu também estou buscando novos tratamentos, né? E eu quero ir lá ver se eu tenho lá uma segunda opção. Outros médicos lá falaram, não, acho que a sua situação é reversível, né? E eu estou esperançoso, né? Eu vou estar lutando, tá? Mas o motivo dessa entrevista eu podia muito bem ficar para mim. Nem minha mãe não sabia que eu tinha colocado e usado esses chips. Ela até depois assustou, me ligou. A verdade, eu fiz questão de vir à tona publicamente para alertar, porque depois que eu comecei a falar para amigos, conhecidos, eu conheci outras pessoas também que tiveram problema com os chips, né? Pessoas que tiveram inflamações em outros locais do corpo, tiveram complicações. Então, inclusive no dia que eu estava lá, Paulo, lá em São Paulo, os médicos, acho que uns 4, 5 médicos, inclusive de Belo Horizonte, próprio São Paulo, falou, eu já tenho várias pacientes que já tiveram problema na visão, está tendo problema na visão por causa desses chips. Então, você não é o único, nós já detectamos em outros pacientes também que foram prejudicados. Inclusive, um prefeito me ligou desesperado, que na plena campanha ele precisava de energia, ele foi lá e pôs um tanto, aí o médico recomendou, não pode pôr mais. Ele foi no outro médico e colocou, e aí ele começou a perder a visão. Ele ligou para mim também, ele chegou em mim e falou, Charles, aquela vista cansada dos 40 anos, 42 anos é normal, né? Só que eu comecei a perder a visão para longe, comecei a ser refém do óculos. O senhor? Não, o prefeito, né? E eu até falei para ele procurar a minha médica que eu estou fazendo o tratamento, e que tome cuidado com esse chip. Então, tem que tomar cuidado, Paulo, a pessoa que vai fazer o tratamento, não adianta esse caminho mais curto, é dieta, é exercício, se tiver que fazer a reposição hormonal, vai no endocrinologista, né, faça a coisa certinha, e não vai acreditando em tudo que vai querendo te pôr aí para você consumir ou para você aplicar em você. Até porque desde outubro do ano passado, a Anvisa proibiu, né, a venda, comercialização,
proibiu a utilização desse chamado chip da beleza, né? Que muitas vezes empolga, né, as pessoas, né? Eu vou botar e vou ficar... E virou moda entre as mulheres nas academias, né? Para poder dar mais energia e tudo, muitas mulheres estão colocando isso. Inclusive, quando o médico falou, a maioria dos pacientes que tiveram problemas, né? E isso aí os médicos oftalmológicos, né? Você imagina outros médicos de outras especialidades que também tiveram problema. Uma secretária aqui do estado, a secretária que trabalha no estado de Goiás, eu não vou falar o nome porque eu não tenho a permissão, ela colocou também e falou que ela foi acometida com alguns problemas também inflamatórios no corpo. Ela também teve problemas sérios de saúde. Tá bem, fica então dessa história toda esse alerta, né, feito por uma pessoa que está passando por esse problema, que comprovadamente não se pode dizer que seja decorrente do chip, é isso? Os médicos ainda não dão a certeza absoluta sobre isso? Não teve como colocar 100%. Eles não têm, minha saúde é 100%. Nunca tive problema de visão. Inclusive, nas minhas campanhas políticas na estrada, eu tenho 2 motoristas, porque eu trabalho muito final de semana e tudo. Quem dirige à noite sou eu. Era eu, né? Não sou eu mais. Mas sempre quem dirigiu à noite, porque a minha visão é 100%, era perfeita, de longe, para perto. Para perto era um pouquinho falha, que é aquela da vista cansada dos 40, né? Que eu já estou com 50. Mas minha visão era 100% perfeita. Eu coloquei o chip no mês 5, mês 6, no mês 7 comecei a ter o problema. Então, logo após? Logo após, foi imediato, não foi 6 meses depois. E não teve como retirar o chip, porque ele é absorvível. Depois, uma vez colocada, acabou. Eu fui no médico para tentar tirar e o que ele fez? Falou, ó, é muito evasivo, vai ter que ter um corte muito profundo e ele é absorvível, não significa ainda que a gente vai conseguir retirar ele. Então, você vai ter que esperar ele sumir do seu corpo. Isso demora em torno de 6 meses a 10 meses. Cada chip, né? Foram 5. Foram 10. Foram 10, 5 de cada lado, são 10. Quer dizer, vamos demorar. Quer dizer, o senhor talvez ainda esteja sob efeito deles ou já teria passado? Eu não sei. Eles falaram que 6 meses. Esses 10 chips, o efeito era 6. 6 daria aí agora no mês 12, no mês 1, né? Nós estamos no mês 2, então está muito recente. Se tiver, talvez seja pouca coisa. Tá bem. Boa sorte para o senhor, que o senhor consiga se recuperar Paulo. Disso, voltar à visão, né, para ser um deputado como o senhor sempre foi, né, deputado atuante, né, e não é à toa que o senhor está no 3º mandato, não é isso? Estou no 5º, né? 5º? Não, sim. Mas incluindo... Não, 2 de vereador em Goiânia, que é difícil demais, né, Paulo? Ele não pode deixar esquecer os 2 de vereador em Goiânia e 3 de deputado estadual. Então, juntando tudo, deu 5 mandatos. É mais difícil vencer como vereador ou como deputado? Vereador é muito difícil, é muito complicado, porque... muitos candidatos, maior, né? A disputa é maior, no seu bairro tem 3, 4 candidatos, então é muito difícil. Então, e ganhei na primeira. Nunca tinha mexido com política, envolvido com política, na primeira, em 2008. O senhor tinha um centro de formação de autoescola? Tem ainda. Tem ainda. Minha esposa que cuida delas. Tenho 3. E o senhor do nada ou já vinha essa vontade de algum tempo? Não, foi do nada. Pela região onde eu moro, não tinha um representante e o meu segmento também não tinha. Então, eu vi a necessidade e a importância tanto da região que eu moro e quanto também do meu segmento. Não tinha um representante político, eu entendi que era importante, eu resolvi sair candidato e conseguir ganhar e venho trabalhando. Tá bem, repito então, que Deus abençoe, né? Que o senhor recupere essa visão e volte a ter condições de trabalhar, de ver as mensagens, né, do seu eleitor, como o senhor disse ali naquela reportagem, né, de ver também, ler o que as pessoas têm a dizer. Não, e não é só isso. Vou dar um exemplo. Agora nós tivemos a mudança da mesa diretora. Eu era o vice-presidente da Assembleia, né, 2 anos, e quando a nova mesa diretora é o vice-presidente que faz a leitura e dá posse para a nova mesa. Eu fui impossibilitado, porque eu precisava de fazer várias leituras, né, e cumprimentar todas as autoridades presentes. Eu não conseguia ler, eu tive que passar esse serviço do nosso amigo deputado Cairo Salim, que fez essa apresentação lá no dia. Eu fiquei impossibilitado justamente pela dificuldade na visão. Mas o senhor ficou prejudicado em outras funções dentro da Assembleia? Não, porque eu tenho uma assessoria muito boa, né? Eu tenho uma assessoria muito atuante. O senhor não faz parte da mesa diretora? Eu fiz parte 2 anos, né? Saí agora. Não. Agora não, agora eu só faço parte da Comissão de Constituição e Justiça. Que é importantíssima. Importantíssima.
e da mesa diretora em si, eu fiquei 2 anos como vice-presidente. Agora, os dois próximos anos, nós passamos o bastão aí para o meu amigo Isiquinã, o deputado do MDB, muito atuante também. Legal. Quer dizer, isso causa um prejuízo também funcional, né? Claro. Quer dizer, você não tem como exercer função nenhuma, você não tem a vida que você tinha até dias atrás, até momentos antes de acontecer isso. Tomara que não aconteça com você. Né? E eu quero parabenizar o senhor também, deputado, pela coragem de expor esse problema. Como o senhor disse, nem sua mãe sabia. O senhor poupou a família até onde pôde, imagino eu, né? Até o momento que o senhor resolveu falar, e com isso, com a sua fala, eu tenho certeza que o telespectador que está vendo o senhor nesse momento vai pensar 300 vezes antes de entrar nessa história de chip da beleza, porque embora a Anvisa tenha proibido a venda e a utilização dele, sempre vai ter um jeitinho, né? Sempre tem ali uns que ainda continuam colocando e correndo risco. E lembrando, Paulo, não que eu coloquei isso assim público, porque eu sou um agente público e eu me considero assim na obrigação de alertar as pessoas. Talvez seria covardia de minha parte esconder isso das pessoas, né? Porque eu fazendo isso, eu vou estar talvez evitando que muitas outras pessoas venham ter problemas futuros, seja de visão ou seja de outras coisas, igual a própria médica, a doutora, falou. Tá bem. Vamos falar, então... de projetos. Projetos? Vamos. Projeto polêmico? Atenção, Juliana, vamos na outra, tá bem? Que é um projeto também do senhor, que determina que cinemas, teatros e estádios determina, aliás, que eles aceitem o consumo de bebidas e alimentos que foram adquiridos em outro local que não nesses, né? Ou seja, que foram adquiridos fora do cinema, fora do teatro e fora dos estádios. Os detalhes a gente traz com a repórter Edrisa Borges. Vamos ver. Os estabelecimentos como cinema, teatro, espaços para shows e clubes não podem impedir as pessoas de entrarem com o seu próprio alimento. Embora seja considerada ilegal pelo Código de Defesa do Consumidor, a prática ainda é recorrente no comércio e, por esse motivo, Goiás tem uma lei específica que garante aos consumidores o direito de entrar em estabelecimentos de entretenimento com alimentos e bebidas. Você sabia? Eu não sabia. Eu não sabia dessa lei. Não, até uma novidade para mim, saber agora que está valendo, né, essa lei. Não sabia. A lei de autoria do deputado Charles Bento está em vigor desde março de 2024 e prevê multa de até R$10 mil para os estabelecimentos que descumprirem a determinação. Especialista em direito do consumidor, esta advogada esclarece: a exigência de consumir apenas o que for vendido no local é considerada pela lei como abusiva e venda casada. Para a profissional, o projeto do deputado Charles Bento veio para reforçar o Código de Defesa do Consumidor. Porque muitas vezes o consumidor ficava a Deus dará ali. Ele sabia do seu direito, mas ficava ali sem saber o que fazer. Agora, com a lei, o deputado Charles Bento incluiu, né, multas e também a fiscalização mais ampla dos órgãos de proteção ao consumidor, que são os PROCONs municipais e os PROCONs estaduais. Para os consumidores, a iniciativa do deputado é muito bem-vinda. Essa lei eu acho que veio a calhar e eu apoio completamente. E é uma boa essa opção da gente poder escolher em outras coisas. Contanto que favoreça a gente também, né, no momento de lazer, é ótimo. Deputado, para ficar claro, quer dizer, isso aí já era previsto no CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. O senhor propôs uma regulamentação que agora tem um alcance estadual, não é isso? Isso mesmo, Paulo. Inclusive, muitos estabelecimentos me ligaram, inclusive em Caldas Novas, em outros lugares de cinema. Porque muitas vezes, Paulo, você não quer comer uma pipoca, você quer comer um sanduíche lá na hora. Você quer tomar outra coisa, você não quer, eles não têm o que ofertar para você e você é proibido de entrar lá dentro. Você, um exemplo, quando vai no Serra Dourada, você vai entrar com o seu shopping no copo, eles não deixam entrar. Né? É um absurdo, porque... Agora pode. Agora pode. Pode, não deve. Pode e deve. Inclusive, esses dias atrás, eu encontrei um amigo meu e falou: Charles, eu fui em Caldas Novas, levei minha caixinha e tal. Na hora que eu fui entrar, pô, não pode entrar não. Ele já estava, arrancou do bolso a lei e mostrou para a pessoa
Ela entrou, consumiu o que ele levou. Agora, o que não pode, um exemplo, lá naquele local não pode bebida alcoólica, aí ele não pode entrar, né? Lá é proibido o uso da bebida alcoólica naquele local, então se é proibido, naquele local ele tem que respeitar, então ele não pode entrar. Mas o exemplo, que for consumido lá, lá consome refrigerante, outra coisa também. Se a pessoa for entrar no local, e nesse local que ele vai entrar não cobra a entrada, né, e lá tem as comidas, aí também você não pode entrar com a sua comida, você tem que consumir do comerciante. Porque a venda casada que é proibida, porque no momento que você paga o ingresso, e ainda tem que pagar a comida lá dentro, é a famosa venda casada. Então, no momento que ele não cobra a sua entrada no seu estabelecimento, e você também não pode estar levando a sua comida e nem sua bebida. Pois é, se um local vende cerveja, mas essa cerveja é da marca X, e o cidadão que vai lá não consome aquele tipo de cerveja, você sabe que tinha muito essa guerra, principalmente na época de Brahma e Antártica, né? Então lá só vende Brahma, mas o rapaz só quer tomar Antártica, e as duas acabam sendo tudo da Ambev, é a mesma coisa agora. Mas ele quer beber a cerveja Y, lá só vende a cerveja X. Ainda assim, ele pode entrar? Ele pode, lá vende a cerveja, só não pode se lá não vender essa cerveja. Se não fosse proibido o uso. Lá no local disponibilizam cerveja X, ele quer Y, ele pode levar ele pode, ele pega a caixinha dele, ele pode entrar e se ele for barrado, mostra a lei. E se continuar, pode chamar a autoridade e fazer cumprir. Onde é que ele adquire essa lei? Na própria Assembleia Legislativa. No portal? No portal, busca a lei e você pode imprimir ela e deixar no seu celular. Em qualquer lugar que você for, você pode chegar e mostrar. Agora, em local de alimentos, desculpe, local de alimentos, deputado, como é que faz, né? Se uma pessoa começa a levar o próprio alimento, se você citou Caldas Novas, né? Caldas Novas é um local turístico. Não vira local próprio para farofeiro, não? Do momento que ele tem dinheiro para entrar naquele estabelecimento, muitas vezes ele não é que vai virar farofeiro. É porque, vou dar um exemplo, tem lugar aí que um pastel custa R$30 lá em Caldas Novas. 30? R$30, 30 um pastel? E poucos, um pastel. Que isso? E você vai comer em qualquer lugar hoje é 12, 10, 12 reais, até 15. E eu tenho certeza que eles vão para lá para se divertir com a sua família. E não vai ser um ambiente de farofeiro, porque tem os lugares que as pessoas que querem entrar, ele vai entrar naquele lugar que tem a condição, o que cabe no bolso dele. Então, ele vai para qualquer clube, ele tem um dinheiro para pagar para entrar. E muitas vezes ele tem um dinheiro para consumir lá também, Paulo. Mas ele não quer consumir aquele produto, igual você falou da cerveja. Ele não quer comer aquela comida ruim, porque tem esses lugares, e tem lugar chique que a comida é pior do que a que você leva para sua casa. Então, não vai questão de farofeiro. Eu acredito que vai poder facilitar. E é lógico, ninguém vai levando também bagunça, fazendo piquenique, ele precisa também ter um espaço para ele sentar e tal. Claro. Eu acredito que isso aí, tudo na vida é consenso. Tudo, a pessoa que vai para um ambiente desse com a sua família quer paz, quer se divertir, quer descansar e não vai lá para badernar. Consenso e bom senso. Consenso e bom senso. Consenso e bom senso. E quero dizer que não vai nada contra, né, farofeiro. Eu só citei, porque muita gente fala, se abrir isso aqui vai virar piquenique, vai ter só farofeiro e a gente não vai ganhar nada e coisa e tal. Eu me coloquei na hora da pergunta numa posição, digamos, de um dono, um gerente de um restaurante, por exemplo. Foi apenas isso. E é uma situação que pode, infelizmente, acontecer. Posso falar uma coisa? Pois não. Com esse projeto, muitos estabelecimentos que cobravam uma fortuna começaram a baixar o preço. É mesmo? Começou a baixar o preço. Eles ameaçaram, inclusive, o projeto quando eu fiz, me apresentou e foi aprovado. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aumentar o preço e vamos jogar nas costas do deputado. Que isso aqui hoje é caro por culpa dele, né? Foi o contrário. Eles foi abaixar o preço para mostrar para o povo que não precisa levar. Então, eu acho que teve a reação positiva, né, através do projeto de lei. Pois é, um cinema é típico, né? Cinema e pipoca combinam, né? Combina. Agora, e se alguém quer levar um outro tipo de comida, um lanche, quer levar uma matula lá, como é que faz? Ele não atrapalhando a pessoa do lado e nem sujando o local, apesar que a pipoca suja também, né? E muito. E muito, né? Ele não atrapalhando quem está do seu lado esquerdo, do seu lado direito, nem na frente com essa matula, eu não vejo por que não.
Já aconteceu isso? Tem algum tipo de reclamação de cinema, de bar, de restaurante? Não, nunca tive, assim, ninguém nunca ligou para mim. Um dos que ligaram e ficaram um pouco contrariados foi justamente os empresários, né? E eu falei para eles, não, eu sou todo ouvido, vamos discutir, talvez toda a conversa, todo o diálogo, podemos chegar aí numa forma que possa atender tanto o consumidor quanto vocês. Até hoje eles não apareceram, né? Em caso de o consumidor não ser respeitado com base nessa sua lei, o que é que ele pode fazer e deve fazer? Ele tem que chamar a autoridade do município. Qual autoridade? Primeiro o PROCON, né? E posteriormente a Polícia Militar. Porque eles, caso de polícia? Claro, É uma lei, né? É uma lei, se você não cumpre a lei, é polícia. É mesmo? O senhor tem notícia de que já tem acontecido isso alguma vez? Assim, eu acho que não teve nenhum lugar que proibiu, assim, que não deixasse entrar. A princípio não deixou, mas depois que mostrou a lei, vai embora, deixou entrar. Então, acho que nunca teve nenhum tipo de problema, não. Pelo menos que eu fiquei sabendo, não. Tá bem. Mais alguma coisa sobre isso? Não, tranquilo. Eu acho o seguinte, todo mundo tem o seu direito de ir e vir e levar o que você quer. O que você não é obrigado a comer ou a consumir o que tem lá dentro. E o que acontece? O pessoal vai para Caldas Novas e fica o dia inteiro. E não tem uma coisa que dá mais fome do que piscina, água, né? Mas ia fazer uma marmitinha, alguma coisa lá beirando a piscina? Pode ser questão, se é questão de pobre e tal. Não, tem coisas que a pessoa leva lá na caixinha, tudo arrumadinho, organizado, sem fazer baderna, sem fazer bagunça, sem nada. Tá bem. Vamos lá, falar de outro projeto seu? Vamos. Programa, né? Primeiro Emprego. Foi uma ideia sua, né? Foi uma proposta sua, no sentido de gerar oportunidades de trabalho para jovens de 18 a 24 anos. E a reportagem é da Daniela Mello. Vamos ver. Você se lembra do seu primeiro emprego? Para muitos, essa experiência representa um novo começo, independência e aprendizado. Mas para milhares de jovens, essa oportunidade parece estar cada vez mais distante. Para mim foi mais complicado porque eu vim de outra cidade, eu não sou nativo de Goiânia. Eu só consegui um primeiro emprego aqui em Goiânia por causa da minha faculdade, por causa da minha formação, as portas que ela me abriu. Para a psicóloga Cíndia Bressan, o incentivo e o apoio nessa fase são fundamentais para que o jovem ganhe confiança e se prepare para os desafios da vida profissional. É também uma forma dos jovens terem o seu dinheiro, poderem administrar as suas finanças, ajudar em casa e até mesmo pagar outros estudos que eles precisam fazer. Com apenas 19 anos, Thalita Lemes já está no seu terceiro emprego, mas sabe bem as dificuldades que enfrentou para chegar até aqui. A maior dificuldade do primeiro emprego hoje em dia é justamente porque a maioria das empresas pede experiência. E aí o primeiro emprego foi muito complicado conseguir. Para mudar essa realidade em Goiás, o deputado Charles Bento criou a lei estadual que estabelece o cadastro Primeiro Emprego para alunos da rede pública estadual. A proposta foi aprovada em 2 turnos na Assembleia Legislativa, sancionada pelo governo e já está em vigor. A ideia é incentivar a qualificação e garantir que esses jovens tenham prioridade em programas já existentes do governo como Mais Emprego. Uma vez que eu tenho jovens interessados no primeiro emprego, cadastrados, eu posso cruzar isso com vagas do Cine, com estágios do IEL, do CIEE e também oferecer um portfólio desses jovens para várias empresas que estão nas associações de comércio, que estão nas associações de uma forma geral. Dados do IBGE mostram que o desemprego no Brasil vem caindo desde o fim da pandemia, mas a realidade entre os jovens ainda é preocupante. Entre os que têm 18 e 24 anos, a desocupação chega a 15%, o dobro da média nacional. O jovem ele não sai preparado para o mercado de trabalho do ensino médio, então falta um apoio do governo, às vezes, com programas que possam inserir ele de uma maneira mais fácil no mercado de trabalho. Os nossos jovens hoje, eles precisam desse carinho, dessa atenção, desse acolhimento e desse estímulo nas políticas públicas e, é claro, também nas políticas das diversas instituições e organizações. Assim, eles vão se sentir com mais acolhimento, eles vão se sentir melhores, vão estudar mais, vão aprender mais, vão se desenvolver mais, vão ter dinheiro também
também para realizar seus sonhos e a gente cria um ciclo virtuoso aonde o jovem se insere na sociedade de uma maneira fantástica e pode contribuir com a sociedade também, que eu acredito que é o que todo mundo espera. Deputado Charles, é uma ideia interessante, né? De 18 a 24 anos, o jovem está ali pronto, né, para entrar no mercado de trabalho. Antigamente se entrava, aliás, até com 9 anos, 10 anos, 11, isso lá para trás. Mas de 18 a 24 é a hora que o jovem está pronto para trabalhar e não tem essa primeira oportunidade. O que é que levou o senhor a propor esse assunto, esse programa? Paulo, primeiramente porque quando a gente atende no nosso escritório político que eu tenho na região noroeste, eu tenho um escritório que eu atendo lá uma vez por semana e também lá na Assembleia Legislativa, no meu gabinete. E o que eu vi foi vários e vários jovens buscar a primeira oportunidade. Não é o primeiro emprego, é a primeira oportunidade. A oportunidade é essa que, igual você falou, quando tinha 9, 10 anos, quem proporcionava essa oportunidade eram nossos pais, que colocavam nós para trabalhar, virar homem. Inclusive, nosso saudoso Íris Rezende Machado, uma vez eu ouvi dele, que quando ele foi governador, ele, escutando os jovens lá embaixo, lá no centro administrativo, no Palácio Pedro do Vico Teixeira, e ele falou, que barulho é esse? 5 horas da manhã. Falou, o que é isso? Eram os meninos, jornaleiros lá embaixo, separando o jornal para ir trabalhar e tal. Ele passou a dar um café da manhã para aquele pessoal. E depois de muitos anos, 99% daqueles jornaleiros, ele conheceu depois, viraram médicos, coronéis. Inclusive, tinha um que era meu amigo, que era diretor na época Ele contou essa história quando ele era prefeito, que é onde eu fui vereador. E ele foi diretor lá do SMT, na época, que vendia, que era um desses jornaleiros. Então, essas oportunidades apareciam com nossos pais. Aí veio essas leis aí, desse ECA, que para mim eu acho que é um ECA mesmo. É um ECA, você entendeu? Concordo. Eu falo muito isso. Para mim, eu acho um ECA, porque nós não podemos furtar a criança de brincar, de estudar, mas também ela tem que ter as suas responsabilidades. Muitos são contra, outros não, né? Eu respeito quem é contra, mas eu comecei a trabalhar muito novo, Paulo, e consegui vencer na vida por esse motivo. Quem não quer ter seu dinheirinho no final do mês? Claro. Quem não quer? Agora, meu sobrinho começou a namorar, tem 17 anos, fez agora. Fez agora, você namorando, e a hora que você chamar a menina para o cinema, você vai ter que ir lá no seu pai e pedir, e aí, pai, me dá um dinheirinho aí, você acha certo? Você tem que ter o seu próprio dinheiro, comprar seu carro, comprar sua roupa, chegar, não deixar a mulher... Hoje as mulheres, mas os meninos, o homem mais a menina, quando vai para o shopping, divide a conta. No nosso tempo, Paulo, nós não deixávamos a mulher pagar de jeito nenhum. Então, esse primeiro emprego é para isso, para que os nossos jovens tenham dignidade. Eu tenho uma ligação muito forte com o Sistema S, que é o SESI-Senai, onde proporciona vários cursos profissionalizantes. Nossos jovens saem de lá já preparados para o emprego, né? Já sai muitas vezes até empregado. Eu vendo esse tanto de gente me procurando para ter o primeiro emprego, e aí eu ficava meio perdido. Tivemos a ideia, eu e o assessor, nosso assessor Marcos, em criar tipo um cadastro, né, do seu primeiro emprego. E eu tenho certeza que é um projeto que vai atender uma boa parte dos nossos jovens aí que precisa que alguém acredite neles para que eles possam ingressar na vida no mundo, né, futuramente para ser empresários. Sou contra o entendimento que se deu ao Estatuto da Criança e do Adolescente, como você disse que o ECA é um né? ECA Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um ECA. Eu já disse isso várias vezes, que bom encontrar alguém que pensa igual. E igualmente, o tal do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que é o PET. Também sou contra, já disse isso na ocasião para a secretária nacional, a Lúcia Vânia, ex-senadora Lúcia Vânia. Ela foi a autora, né? E eu disse, olha, tem casos e casos. Eu acho que não se pode aplicar uma lei igual para todo mundo desigual. Quer dizer, as pessoas são desiguais. Né? Eu acho que não pode por aí. Não pode trabalhar. O que acontece? Passe durante o dia e à noite também, em qualquer bairro, você vai ver aquele monte de menino de 16, 17 anos, 15 anos, à toa, ou se não tiverem à toa, estão servindo como aviõezinhos para o tráfico de drogas, participando já de pequenos crimes, que também são crimes, embora pequenos. Enfim, eu acho que é melhor você ter um jovem que tem um horário ocioso ali, claramente ocioso. Coloca para trabalhar em algum lugar, num empreendimento familiar, alguma coisa assim. Isso. Mas, enfim, é uma opinião minha. E muita gente discorda e eu concordo com quem discorda de mim. Eu, particularmente, eu comecei a trabalhar muito novo. Comecei a trabalhar com
13 anos, eu já tinha trabalhado com 11, mas na verdade carteira assinada, a primeira foi com 13, no mercado de Campinas vendendo sapato, Paulo. Aí. Eu com 16 eu fui garçom num shopping lá no Seu Lázaro, trabalhei dois anos lá. Eu trabalhava até mais tarde, levantava cedinho e ia para a escola, né? Começava a trabalhar Fez mal para o senhor? De maneira alguma. Comecei a trabalhar em autoescola, fazendo sabe o quê, Paulo? Eu com a pastinha na mão de um lado e meu pai do outro, na rua. Nós parávamos nos comércios e perguntava se alguém ali precisava tirar carteira de motorista. E naquele momento eu fazia a inscrição e o dinheiro da minha inscrição era minha, né? E aí eu comecei a trabalhar nisso, gostei. Logo meu pai foi ser instrutor na autoescola. Eu fui trabalhar de boy dentro da autoescola. A minha ex-patroa me deu a oportunidade da gente ter a primeira empresa lá em Trindade, a autoescola. Logo nós compramos a segunda em Goiânia. Cresci, graças a Deus, me tornei um dos maiores empresários do segmento de autoescola no estado de Goiás. Virei vereador em Goiânia já por 2 mandatos, todo meu terceiro de deputado estadual. Isso tudo devido a uma coisa que eu aprendi com meu pai, que tem que trabalhar desde cedo. Assim que eu saí do primeiro emprego, eu lembro até hoje, eu deitado na cama, eu tinha meus 13, 14 anos, meu pai puxou meu dedão, falou, bora trabalhar? Eu falei, trabalhar de quê, pai? Eu acabei de perder o emprego agora, saí do emprego tem pouquinhos dias. Ele falou assim, não é nessa cama que você vai arrumar emprego, chefe, vamos embora. Nem que você fique comigo dando aula no carro o dia inteiro. E assim meu pai me tratou, né? E eu dou muito graças a Deus e graças a meu pai de ter feito isso comigo. Tá certo. Deputado, política, o senhor é do MDB. MDB de Daniel Vilela, que é o presidente estadual do partido e que tem tido reiteradamente as bênçãos do governador Ronaldo Caiado, no sentido de que, a partir de março, abril, ele assuma o governo do estado. O MDB que está fora do poder há quanto tempo aqui no estado? Do estado, eu sinceramente... Foi com o Maguito, né? Eu acho que foi. Foi com o Maguito, quer dizer, já lá se vão, o Maguito saiu, enfim, em 98 foi quando o Maguito saiu, 2025, quer dizer, mais de 20 anos, mais de 25 anos. O MDB... Mais de 30, 98. Não, 26. O MDB está com vontade de voltar ao poder? Como é que o senhor sente o MDB? Embora o senhor não esteja no partido há tanto tempo, o senhor era do PRTB, não é isso? Eu era do PRTB, eu estou há pouco tempo no MDB, né? Acho que esse é o primeiro mandato meu junto ao MDB. E eu vejo muita força, o partido tem crescido muito no interior. A nossa chapa do MDB para deputado, Paulo, lá passada, foi assim gigantesca. Nós tivemos mais votos do que a União Brasil, muito mais. Para você ter uma noção, o nosso 6º deputado mais votado eleito teve 29 mil votos, que foi o Lineu, eu tive 33. Nós fizemos 6, o União Brasil parece que, se eu não me engano, fez 5. Nessa última eleição dentro de Goiânia foi outro chapão da morte também, onde fizemos 8 vereadores, né? Bruno Diniz, que era meu chefe de gabinete, foi um dos que foi eleito, quase 7 mil votos, 6 mil e tanto, que o MDB em Goiânia ficou muito fortalecido também. E sem contar no estado de Goiás, nos interior, né? Tanto o União Brasil quanto o MDB. O governador deu uma fortalecida mais na União, no interior, mas o MDB também cresceu bem. E eu acredito que ele está vindo bem forte, bem preparado. Não perdeu musculatura, então? Não perdeu. Mesmo estando fora do poder estadual há tanto tempo? Com certeza, se ele estivesse, estava com uma musculatura maior, né? Mas ele teve uma crescência, pelo menos nesse ano para cá, eu acredito que é bastante. Até porque o pessoal entrava no MDB, saía candidato no MDB, porque já visava o Daniel como governador, né? E isso é importante para o município, o prefeito está no mesmo partido do governador, para que ali ele olhe aqui com bons olhos. Foi o seu caso? Não, o meu caso eu quase que fui expulso do PRTB, porque como eu vinha numa crescência e o partido estava tendo dificuldade de formar a chapa, porque falava, se você ficar lá, nós não vamos conseguir formar a chapa. Você vai ganhar e os outros vão trabalhar para você, e você vira deputado e os outros não. Então eu fui convidado praticamente a me retirar, apesar que o presidente Denis Pereira, meu amigão, que era na época. Aí eu falei, eu vou ter que ir para um partido que me aceite, né? Que eu falo que me aceite porque, graças a Deus, eu estava trabalhando muito e com isso eu ia ter uma quantidade de votos maior. Tanto é que tive, na minha eleição retrasada, tinha tido menos de 19 mil votos, 18 mil e pouco, né? Só tive 33.280.
quase que dobrei a votação. Então, o medo na época do PRTB, depois foi o que transformou em Solidariedade. Meu medo, naquele momento, é não conseguir formar a chapa, por isso que eu fui para o MDB. Então, era o MDB ou era a União Brasil, eram os únicos partidos que estavam me aceitando. Aí eu optei pelo MDB. Como você disse aí, quer dizer, lá atrás as pessoas já estavam pensando lá na frente. E é assim dentro da política mesmo. Isso. Lá na frente, pensando mais lá na frente, embora a eleição esteja aparentemente tão longe, mas não tão longe assim. Não, um ano e pouco. Como é que Daniel Vilela, depois de assumir temporariamente, provisoriamente o governo do Estado, e aí candidatando-se a uma reeleição no ano que vem, 2016, como é que os senhores já estão discutindo a composição de uma chapa? Quem seria, por exemplo, já se fala hoje, já se falam nomes sobre quem seria o vice Paulo, de Daniel? Ainda nós não discutimos ainda quem seria o vice do Daniel Vilela. Por enquanto, sério? Não, sério. É a única certeza que temos aí é que o Daniel Vilela será o nosso governador, né, a partir de março, se Deus quiser. E, posteriormente, ele vai vir uma reeleição, do qual a gente não sabe ainda quem é o vice, não tem a menor ideia. O senhor tem, pelo menos, vontade de falar sobre algum nome que o senhor acha que seria ideal? Sinceramente, eu não... O seu nome foi ventilado para essa eleição agora, para prefeito de Goiânia, que eu acho que eu teria capacidade. Eu sou empresário. Bruno Peixoto defendeu? Bruno Peixoto, eu defendi o Bruno. Bruno é um cara qualificado, é um deputado qualificado, muito competente. Sem falsa modéstia, eu também daria conta do recado, mas está em boas mãos lá na mão do Sandro Mabel. E eu agora estou aqui para somar com ele, ajudar. E ele está com vontade, ele está com sede, está levantando cedo, indo para os cais, pegando lá de madrugada. Um exemplo, tem lá no cais lá 4 médicos, que é para estar lá. Ele chega lá e vê 1, 2 médicos, fala, cadê os outros 2 médicos? Então ele está com vontade, eu tenho certeza que ele vai desempenhar o papel de prefeito com excelência. Agora, para vice-governador, eu sinceramente, nós não discutimos isso. Sério? Sério. Você tem alguma sugestão, Paulo? É para acreditar nisso? Não, você tem alguma sugestão? Não, quem sou eu para ter sugestão de quem seria vice de Daniel? Espero que ele consiga alguém interessante na altura dele, porque eu sempre acompanhei a trajetória de Daniel e na época ele me chamava de tio, sabia? Porque eu tinha uma relação muito forte. Ele foi vereador comigo. Foi. Meu primeiro mandato, 2008, nós dois fomos vereadores juntos, nós sentávamos juntos. Era eu, ele e o Negro Job. Saudoso Negro Jovem. Saudoso Negro Jovem. Então, o Daniel, quando foi eleito a primeira vez vereador, liguei para ele para parabenizá-lo e eu me lembro bem, ele falou, tio, obrigado, não sei, porque eu tinha uma ligação muito forte com o Maguito comigo, com a minha família, e eu com a família do Maguito também. Acabei virando tio. Mas, enfim, Daniel está seguindo carreira, está indo adiante, já foi vereador, já foi deputado federal, deputado estadual, quer dizer, com um jovem já tendo esse currículo é uma coisa bastante interessante. E é muito bom de serviço, viu, Paulo? Eu fui, igual eu te falei, fui vereador com ele, como deputado federal, se eu salvo engano, ele foi presidente da comissão mais importante da Câmara Federal, que é a CCJ, e desempenhou um trabalho lá excepcional. E não tenho dúvida nenhuma, no dia que ele virar governador, ele vai seguir os passos do pai, que foi um excelente governador, e um parlamentar em Aparecida, como prefeito, foi muito bom, foi espetacular. E está aí o Leandro também, que eu tenho certeza que vai desempenhar um papel igual o que o Maguito fez, né? Ou até superar ele, porque o Leandro também é uma pessoa muito habilidosa. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Daniel Vilela será um excelente governador e vai nos orgulhar do nosso estado. E com um padrinho como o Caiado, né? Ah, claro, a aceitação igual a do governador, a aprovação dele é muito grande. Né? Realmente ele fez a diferença, o nosso governador, em todas as áreas, né? Na assistência social, ele também fez trabalho na segurança pública, na educação. Agora eu vi um vídeo, quando eu falei assistência social, até lembrei, mudando um pouquinho o assunto, sim, mas é uma coisa preocupante, viu, Paulo? Vai juntar duas coisas ao mesmo tempo, que é a política e a questão do emprego. Eu vi um vídeo de uma mulher reclamando e falando que tem que entrar em contato com os políticos e que esse vídeo viralize o máximo possível. Eu achei interessante e concordei com a fala dela. Ela falou o seguinte, que é para chegar nos políticos lá no Congresso, para acabar um pouco esse assistencialismo, porque isso está impedindo o povo ir trabalhar. Você não acha mão de obra mais, Paulo. O povo não quer trabalhar.
Por quê? Porque tem tanta assistência, é cesta dali, é bolsa daqui, é bolsa de cá, é bolsa de lá, que aí o povo não quer mais trabalhar. E a gente que é empresário, precisamos de mão de obra. Daqui a um tempo, vai fazer igual o pessoal do Brasil vai para os Estados Unidos, vai vindo gente de outro país para o Brasil para trabalhar, porque o pessoal aqui muitas vezes não quer trabalhar. E esse pessoal nos Estados Unidos correndo o risco de ser deportado. Deportado. Né? Que coisa. Mas o senhor é contra, então, esse assistencialismo também? O senhor pensa como ela? Não, o assistencialismo, ele tem que existir por um período, não por tempo todo. Paulo, a pessoa... Eu vou te dar um exemplo. Eu recebo lá direto pedido de cestas básicas no meu celular. Direto. O que eu faço? A primeira coisa que eu faço, eu pego lá e olho. Essa pessoa que está me pedindo a cesta, ela me pediu há 2 anos atrás, há 6 meses atrás, há 1 ano atrás. Quer dizer, eu não posso alimentar essa pessoa por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ela tem que dar um jeito, eu tenho que dar a vara para ela pescar, não tenho que estar dando peixe. Então, esse assistencialismo, ele é importante. Tipo assim, ó, a pessoa ficou desempregada, vamos fazer um assistencialismo. Água e energia por 6 meses para aquela pessoa, e depois que ela voltar a trabalhar, ela volta e paga. Né? Você pode ajudar ali com a manutenção financeira, pelos 6 meses, né? E faz uma entrevista de novo com essa pessoa. Ah, não, eu posso estar perdendo até voto aqui, viu, Paulo? Tá. Eu falando isso. Mas eu acho que é o que eu sinto, é o que eu acho, sabe? Porque esse negócio de ficar o tempo todo se ajudando, e a pessoa vai se acomodando. E eu acho isso errado. Então, o assistencialista tem que existir? Tem. Mas não da forma, muitas vezes, que existe hoje no governo federal. Tem que ter limite. Tem que ter limite. Tem que ter limite. Nosso limite... Acho que... Falar mais alguma coisa de política, não? Você que sabe. É? Como é que está a política? Como é que está o governo Lula? Sinceramente, eu não acompanho muito esse governo federal, até porque eu tomei até uma certa raiva disso, essa briga entre Bolsonaro e Lula, que virou assim uma coisa que o país nosso vem sendo prejudicado. Esses dias atrás eu perguntei, um pedreiro que estava trabalhando com ele perguntou para mim, e aí, e o impeachment do Lula, sai ou não sai? Eu falei, chefe, deixa o cara terminar o mandato dele, quando der os 4 anos, a população vai lá, se achar que ele está bom, deixa ele de novo, se não achar, tira ele. Agora, tem que deixar o cara terminar o mandato, porque se a hora que está o Bolsonaro, o pessoal do Lula começa a brigar e o Bolsonaro começa a perseguir. Aí sai o Bolsonaro, entra o Lula, aí o povo do Lula começa a perseguir e o pessoal do Bolsonaro a bater. Então, isso é muito ruim para o nosso país. Muito ruim essa briga sem fundamento. Então, eu acho que tanto o governo que foi o antecedente do ano passado, o governo federal do ano passado, do Bolsonaro, quanto o Lula, eles não tiveram muito tempo de trabalho, eles ficaram muitas vezes com discussões invasivas que acabou não dando em nada e que acaba atrapalhando o nosso andamento do nosso país, inclusive internacionalmente falando. Por quê? Porque os outros países ficam até um pouco inseguros de fazer investimentos com essa briga interna. Claro. Não custa lembrar que Bolsonaro também passou por uma crise terrível, que foi a pandemia, né? Isso. Quer dizer, além dos problemas naturais... Teve a pandemia. Ele ainda teve que enfrentar uma pandemia que, por sua vez, foi usada, naturalmente, contra algumas decisões que ele tomou ou deixou de tomar, né, e o tornaram vítima. Eu também concordo, acho que essa história de esquerda-direita já tinha que ter sido superada. E não ficar como Goiás e Vila, não ficar com... Né? Não pode. Não pode um chegar perto do outro que já dá briga. Sai faísca, você vê, até morte deu. O cara tá lá comemorando o aniversário lá, não sei se foi em São Paulo, onde foi. Aí passou um outro lá e viu aquilo, só porque o cara era petista. O outro foi lá, entrou lá dentro, já meteu bala, matou o cara. Parece que era da Guarda Municipal, o outro era policial. Quer dizer, umas coisas sem lógica. Maluca, né? Maluca. Melhor esporte, né? Só que acontece... Vamos falar um pouco de esporte, vamos, bom demais. Ontem teve Goiânia e Vila Nova no estádio Serra Dourada. E muita gente foi lá e, olha, você vai conferir agora a opinião dessas pessoas em relação à nova estrutura do estádio. O senhor já esteve lá? Teve assistindo Goiás e Vila, não? Não fui. Não assisti, que eu estava viajando. Mas eu fiquei... O senhor é Vila? Sou Vila Nova. Opa, sou Vila. Vila? O que aconteceu com o Vila que levou de 3-1 do Goiânia? Vamos ver. Quem foi ao jogo Goiânia e Vila Nova pelo Campeonato Goiano no Serra Dourada
pôde aproveitar da estrutura do estádio. Os 32 banheiros foram reconstruídos, tirando o elogio do torcedor. Show de bola, acabei de ir no banheiro, ó, 100%. O Serra Dourada é a casa dos torcedores goianos. Eu, desde pequeno, venho no Serra Dourada, né? Eu estava muito, assim, triste, né, de ver a situação do estádio fechado, estádio com muita história. Agora venho aqui depois de muitos anos, uns 7 anos sem vir no estádio, voltei hoje, vim com meu pai aqui acompanhar o jogo. Cara, feliz. O estádio Serra Dourada ganhou recentemente uma nova iluminação. São 412 novos refletores de LED que garantem uma melhor visibilidade tanto a jogadores e também aos torcedores. E por falar em torcedores, olha, eles estão elogiando bastante o Serra Dourada. Vim pro Serra, a visão é outra, o conforto é outro. Serra Dourada é a casa do futebol goiano. Nota 10, nível hard altíssimo. É o palco do futebol goiano e ficou muito bom, a iluminação é excelente, os banheiros, igual você falou, muito bom, com papéis, né, bem limpinho, ficou outra coisa, parabéns. Como parte de uma ampla revitalização, o estádio passou por um leilão de concessão pública. A empresa que venceu a concorrência deve investir no mínimo 215 milhões de reais no complexo Serra Dourada. Muito bem. Falando em esporte, falando em estádio, deputado, o senhor tem um projeto relacionado à torcida. Qual é? O primeiro projeto que foi sancionado pelo governador Ronaldo Caiado no seu primeiro mandato foi um projeto de minha autoria, que foi a obrigação, os times, né, de Goiás, colocar o sistema biométrico, não só os times, também o governo do estado, colocar o sistema biométrico na hora que o torcedor for entrar, aquela identificação facial. É importante por quê, Paulo? Porque quando tem uma pessoa ali que for procurado pela polícia, alguma coisa, ele já vai ser proibido de entrar ali, já vai ser preso. Lá no Paraná, foi o primeiro estado que foi colocado, no estádio do Atlético Paranaense, já acharam várias pessoas que estavam sendo procuradas, acabou com aquela brigaiada dentro do estádio, inclusive teve um agora, mas foi no estado de Curitiba, mas não do Paraná. Então seria muito importante nossos estádios, nossos times, inclusive parece que aqui no Antônio Ascioli, o time do Atlético Goiano, acho que já colocou, Paulo. Eu acredito, e nós vamos conversar com o Guerra. O Goiás também, né? O Serrinha também. Agora, eu acredito que o nosso amigo Guerra, que é o nosso secretário de Esporte e Lazer, que é um excepcional profissional, uma pessoa maravilhosa e que ama o esporte, eu tenho certeza que agora ele vai fazer isso, ir para frente e a gente colocar isso em prática para que as nossas torcidas possam novamente se unir, juntar num Serra Dourada para assistir grandes espetáculos, igual foi no passado. Bonito e gostoso, né, Paulo? Eu sou um frequentador do estádio Serra Dourada assíduo. Eu gosto muito de ir assistir um jogo, comer aquele disquinho, tomar aquela cervejinha, né? Mas muitas vezes você não pode mais. Não pode. Por causa dessa briga aí que o pessoal não vai lá para assistir jogo, não. Vai lá muitas vezes para brigar, é lógico. E eu parei de ir lá por causa disso. Eu tinha uma cadeira cativa lá, sabia? Tinha. Cativa, assim, eu mesmo me dei essa cadeira, porque eu tenho toque, né? Que nem o rei Roberto Carlos. Então eu tenho mania, só sento ali, só uso aquela roupa naquele dia do jogo, senão não vai dar sorte. E eu me sentava... Aí você torce para qual time, Paulo? Pois é, Goiás, ainda. Tá a única coisa que eu mais o Daniel Vilela se diverge é isso. Eu sou Vila Nova e ele é Goiás. E eu estou quase indo para o Vila de novo, porque quando eu vim para cá eu torcia pelo Vila, que tinha um goleiro que era da minha cidade, Bebedouro, no interior de São Paulo, o Sanches, que lá em Bebedouro era conhecido como Nardão. E ele foi injustiçado no Vila, aquela coisa. Eu peguei bica do Vila e passei a torcer pelo Goiás. Agora eu estou pegando bica do Goiás, não sei o que eu vou fazer. Mas minha cadeira era 8834, me lembro até hoje. Para encerrar, deputado. Só para encerrar, o governador Ronaldo Caiado, na última reunião que nós tivemos, falando sobre futebol, tudo, ele falou que vai ajudar o Vila, que a última grande tarefa dele e desafio é ajudar o Vila a subir para a Série A. Eu falei, então vai ter que ser esse ano, porque ano que vem ele vai entregar o posto de governador para o Daniel Vilela, então tem que ser esse ano. Então a esperança dos vilanovenses seja do Vila ir para a Série A, que é o sonho de todos os vilanovenses, inclusive o meu. Deputado estadual Charles Bento, do MDB, foi um prazer recebê-lo, obrigado por ter vindo. Mais uma vez, boa sorte para o senhor no tratamento desse problema nos olhos, que o senhor volte a enxergar normalmente. Obrigado, Paulo, obrigado a todos.
É uma grande satisfação participar desse programa seu, mais organizado, mais bonito. Um estúdio muito bonito. Parabéns, Paulo. Parabéns para o Reginaldo Júnior, que é o presidente da Agência Brasil Central, que viabilizou isso tudo, essa estrutura toda maravilhosa. A você, telespectador, nosso agradecimento pela companhia. Grande abraço a você. Tchau.